Alô, alô? Acho que... Alô, alô, estamos chegando, sejam bem. Alô, alô. Fala, Ricardo. Eu gosto, Salve, eu gosto quando responde. Vinícius. Eu gosto quando responde o meu primeiro alô, porque às vezes a pessoa fica esperando a introdução, às vezes ela já responde, é legal também. Aham. Alô, alô, sejam bem-vindos aqui ao Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, né? Como vocês perceberam, é uma ligação aqui, né? Eu dou uma ligada pra pessoa pra falar, e aí, tá beleza, né? Tudo certo? Só que com aquela coisa, geralmente é a minha primeira ligação pra pessoa, então eu tenho que saber da vida dela, né? Perguntar de onde ela veio, como que é. E é esse papo que você já conhece, né? Eu sou o Vinícius Félix e telefonamos aqui na nossa missão de entrevistar as pessoas mais legais que falam português, né? Pessoas do mundo inteiro, nem só de brasileiros vivem a língua portuguesa, né? Então tem essa complexidade aí. E vamos nessa, vamos. O Ricardo já falou aí. Caian, seja Oi, bem-vindo ao Telefonemas. beleza. Quem Olá, é, quem é o Vinícius. Ricardo? Rapaz, Ricardo, é Ricardo Caian, que hoje é mais Caian até do que Ricardo, que é o nome, esse nome artístico, né? Que é o meu segundo nome, de fato. Sim, É, enfim, felizmente minha mãe já me deu esse nome já que veio seria pronto. bastante bem-vindo na minha, na minha carreira. Mas eu sou esse artista, músico de Salvador, nascido e criado em Salvador. Morei também em outros lugares ao longo da minha trajetória No Brasil ou no trabalhando com mundo? música e estudando música. Já estudei, morei fora adolescente, tive a experiência de fazer intercâmbio. Que legal. Durante a universidade também estudei um tempo em Paris, eu me formei em música, né, aqui, em Caralho, que música chique. popular na Universidade Federal daqui, da Bahia. Fui da primeira turma, né, do curso de música popular, assim, em 2009. E desde então faço meu trabalho autoral, talvez até desde antes disso, assim, né? Sempre toco desde de pequeno, assim, comecei a tocar com uns 8 anos, mas com uns 11 aqui começou mesmo aquela coisa assim da paixão de tocar rock. Sou um fãzaço do Paralamas do Sucesso dos anos 80, né? Que foi o que me formou ali primeiro na É adolescência como demais. guitarrista, e depois, né, para cair para a religião Gilberto Giliana, que foi assim também assim que é uma Conheço essa outra religião. referência Boa, para boa. mim, e principalmente assim no período ficando mais maduro, estudando música e tal. E é isso, faço então, eu tenho um trabalho autoral na rua, tocando, fazendo shows e tocando eventualmente nas rádios locais aqui, desde 2009, e lancei um EP em 2012. Em 2016 eu lancei meu primeiro álbum intitulado Plutão, um disco de 11 faixas. Nesse meio tempo, lancei mais singles, acho que foram uns 3 ou 4 singles, que estão todos também no Spotify, e agora lancei esse último single, que foi single com a participação de Otto, que foi o primeiro single desse disco, que vai ser lançado no dia 21 de janeiro, que é o Paixão e Outras Drogas, que é o meu segundo disco. Mas esse disco que eu tô assim bastante feliz de ter feito, são 12 canções, são 13 canções do disco, 12 de minha autoria, com algumas poucas parcerias, mas um disco bem pessoal, bem íntimo, assim, fala, né, desse Ricardo de agora, né, Va- entre que compôs Vamos, essas músicas entre os 27 e os 33 com que eu tô hoje, né? vamos, É, vamos chegar nesse cara. Antes eu quero investigar outros, né? Eu já escutei um pouquinho do disco, um disco que eu fiquei de cara, porque é super roqueiro mesmo, assim, tem guitarra assim, de verdade, né? Guitarra fala. Embora o single com o Otto seja mais suave, mais eletrônico, tem as primeiras faixas do disco abrem numa paulada só. Achei Na Paula, interessante. exato, que E, mas massa. mas vamos chegar nele. Antes eu quero saber, Vamos. você falou uma coisa muito legal. Começar a tocar com 8 11 anos, tipo assim, você já se interessou pela guitarra mesmo ou você começou a se interessar por música de uma maneira mais geral? Ou era a guitarra que, tipo, que você Rapaz, achava da hora? tem uma coisa assim, né, que na verdade nessa vez em que eu fiz aula aos 8 anos foi muito mais um estímulo de minha mãe, assim, né, pai querendo estimular as habilidades ali nos filhos, e falou, vou colocar na aula de violão. Eu fiz, só que ainda nessa época, assim, eu já tinha alguma facilidade para tocar, mas não era exatamente o que eu estava pedindo de fazer. Nessa época eu queria ser Romário, eu não queria ser Herbert Viana ainda, sabe? E você era bom? E não, que nada. Só tinha amarra. A amarra era mesmo, eu já usava um brinquinho desde moleque, assim, acho que foi um dos primeiros moleques lá nos anos 90 para fazer um furo na orelha. Eu fiz um furo na orelha com 8 anos, Chocava, né? né? Pois Eu é, lembro que eu era uma criança, eu era uma criança preconceituosa. Eu reclamei de um amigo meu. A gente ficou zoando o moleque. Olha a cabeça, pois não tinha é. nada, né?
Eu lembro que me rolou essa zoação, mas foi algo superado assim muito rápido, né? Não, eu sempre curti muito, e assim, né? E tinha essa coisa de ser. Alguns me chamavam até de Romarinho, diziam que eu era parecido com o Romário e tal. Mas, enfim, mas é nessa época eu toquei e fiz aula de Deixou de música e canto. tal. Mas aí falei, enfim, não tô mais afim. Aí quando eu tinha 11 anos, tinha esse violão da minha mãe, que era dela, que ela chegou a tocar um pouco. Minha mãe sempre cantou na igreja. Eu tive uma formação familiar, né, dentro da igreja evangélica, da igreja batista, então é, tinha muita coisa da música em casa, de cantar e Uhum. tudo. Então, mais ou menos nessa idade assim, eu comecei a ir também ficar assim um pouco interessado nas bandas, né, que acompanhavam os louvores nos cultos da igreja, né? Então tinha guitarra, tinha baixo, tinha bateria. E Geralmente são com umas os super 11 bandas, né? Os caras muito foda, né? a galera tocava. Bom, pelo menos assim, né? Na minha visão, naquela época, assim, eram, pô, grandes músicos ali tocando, mas ao mesmo tempo eu não era assim muito afeiçoado à ideia, à coisa religiosa desde muito cedo, assim, Uhum. mas aquilo já me chamava alguma atenção. E em paralelo, minha mãe ouvia muita coisa de MPB, e eu comecei a catar aquelas caixas lá. Ela tinha uma caixa com as músicas com Legião Urbana, tinha uns 3 discos lá do Paralamas. Barão Vermelho, e aí eu comecei a ouvir. Eu lembro que essa Sua transição mãe era foi do moleque. roqueira. Rapaz, Ou é, né? Quer pois dizer. é, né? Uma crente roqueira nessa época. e, mas assim, ela ouvia de tudo, é porque assim, ela ouvia de tudo mesmo. Assim, Caetano, Gil, eram os que ela assim, Caetano Veloso, acho que é a grande referência dela para tudo. Mas ela também Tamo ouvia junto. isso, e o que eu acabei buscando mais ouvir foi o que tinha guitarra e tal. Enfim, comecei a ouvir. Lembro de umas coletâneas de rock, assim, rock dos anos 80, e tinha Traje a Rigor, Ira, Paralamas e tal. Enfim, essa foi Saudades a do traje, escola, hein? Quando dava pra gostar do traje. quando era permitido gostar, né? Porque eles tornaram bastante difícil isso, né? Ficou difícil. É, eles dificultaram a relação. Muito. Dificultar essa relação do público com eles mesmos, né? Mas enfim, mas é isso. Então assim, aí o moleque peguei o violão, aí já foi, entrei no ginásio, na escola, me liguei, eu estudava num colégio particular, colégio, né, de classe média, e era um dos poucos moleques pretos daquela escola. E Então já você, entrei você se assim considerava um cara de classe média ou era bolsista? Como que era? não, eu vim de uma família de classe média mesmo, apesar de que meus Legal. pais não vieram. Meus pais vieram, né, ambos são nordestinos, mas que tiveram aquela história de irem com as suas famílias para São Paulo, ganhar a vida, e por uma razão do destino, meus pais Voltaram. vieram se estabelecer aqui em Salvador, Que massa. e onde eu nasci, mas com a empresa deles, e que acabou o negócio dando certo. Mas uma das poucas famílias pretas daquela época que conseguiam, né, Sim. ali prosperar e tal, e de algum modo Interessante, interessante. é, eu tive essa formação assim excelente, classe média, não me faltou nada, estudei inglês, morei fora, então, e até por isso também, sempre desde quando eu comecei então a estudar música, aquilo, né, tudo me foi dado para que eu me tornasse esse profissional. Mas na escola, um dos estímulos foi esse, assim, uma coisa de perceber que eu não seria o cara que ia chamar atenção, primeiramente pela minha beleza, antes do colega lá do olho azul, e vi que tinha Uhum. uma galera que tocava, e aquilo era uma coisa, né, que, porra, Era uma e aí galera o violão massa. passou a ser um certo escudo, então minha capa, assim, né, de super-herói, assim, né, e comecei a tocar, e aí desde então era todo ano, todo festival da escola me apresentava, passava o ano inteiro do colégio me preparando para essa apresentação de música, né, e aí já no ensino médio já apresentava músicas minhas com a banda formada com os colegas da escola e tal, mas já saí do colégio sabendo que minha vida seria estudar música e e trabalhar com isso, né? E aí Você entrei para o nunca tentou outra teatro. coisa? Não, eu cheguei a trabalhar muito com recreação, com brincadeira e tal, em colônia de férias, por uma razão do destino, por ter sido algo que eu também fiz na infância, e acabei trabalhando, assim, foram os primeiros trampos que eu tive, de trabalhar em colônia de férias, de monitor, de acampamento. Isso me deu alguma experiência também para fazer alguns outros trabalhos relacionados à infância, contação de histórias, brincadeiras e tal. Da Tenho esse hora. repertório também, mas tudo no universo do lúdico, né, das artes, né, também, né, de algum modo. Então, mas é isso, foi uma
todo esse meu período de adolescência e tudo até chegar na vida adulta foi para decidir que eu trabalharia com música e sair da adolescência como adolescente roqueiro para vou estudar música. Aí comecei a estudar com professor especializado em jazz e comecei a estudar um pouco mais de improvisação. Comecei a tocar fazendo banda para trilhas de teatro, né? Eu tenho um grande amigo que é mais velho, que sempre me colocou em suas montagens, ele é diretor de teatro, e ele me conhece desde criança, e então, com 18 anos eu fazia parte de elenco de alguns espetáculos, tocando guitarra mesmo no palco, e aí isso também já me deu um outro olhar assim, sobre performance, sobre o arrojamento assim, né, o labor artístico, né, de fazer teatro, né, que a gente faz música, a gente sai e sobe no palco, né, mas teatro tem toda uma outra um outro esmero, porque você vai precisar de luz, você precisa de cenário, você precisa de um figurino, você precisa texto, dramaturgia e tal, né? E eu tento hoje, inclusive, até isso é algo que eu trago até para o trabalho que eu faço hoje com esse disco, né? De um pouco dessa coisa de contar história com música também, né? Mas essa, né, minha formação. Então, até hoje, então, né, faço trilha para teatro, já trabalhei fazendo jingle, enfim, velho, sabe? Trabalhador da Se música, virando. mas sempre com o meu trabalho artístico sendo, né, Ali. Sim, onde sim. eu consigo colocar tudo de mim, todas essas Talvez, ferramentas que eu aprendi na vida e tudo que eu sei fazer com música, né? sim. E talvez algumas pessoas não conheçam o Caia solo, mas conhecem algumas outras empreitadas que você tocou, porque aí você tocou com o Baco, você tinha uma banda cover de Sim, Novos Baianos. Conta sim. dessas Então, Trio aí foi Virgulino, você isso. tocou com bastante gente, como que é isso? Pois é, velho. Depois eu parando assim, depois para pensar, eu falei, poxa, eu sou grato assim pela trajetória assim que eu tive, né? Com alguns caminhos me levaram. Aqui em Salvador a gente tem uma cena muito forte com muitos artistas grandes. Tem uma cena tanto do rock também, mas enfim, né? Da música e dessa cena, né? Que a gente ainda meio dita alternativa, mas para mim é a primeira opção, né? E sempre foi, mas assim, então eu toquei com uma artista daqui de Salvador chamada Marcela Belas, que tem um trabalho bacana, foi uma artista que teve um disco super bacana gravado na época enfim, que estavam tendo os projetos do Conexão Vivo, teve uma carreira assim bem bacana, acompanhei Dan Black, um outro artista daqui de Salvador, e nessa trajetória a gente acabou formando aqui com esse grupo de artistas e cantores e tal, a gente formou um grupo em homenagem aos Novos Baianos, porque a gente tem um grande amigo desse grupo, que é filho de um dos Novos Baianos, que é filho do poeta Galvão, que morava aqui Sim. em Salvador, então a gente conhecia o poeta Galvão, então na verdade era Luiz Galvão e os nossos baianos, né, que eram os baianos, esses baianos dessa nova geração com ele, Os novos e ele baianos, ia, literalmente, né? pois eram novos baianos, porque o Novos Os Baianos já pegou novíssimos várias baianos. gerações de novos, né? E, vo- Pete e- já foi também e- uma dessa geração de discípulos ali também dos Novos Baianos por sim. causa do poeta Galvão e tal. E E aí a você era o gente Pepeu? eu fazia o Pepeu. Ah, Mas foi excelente, porque eu fiquei estudando assim, devorei os discos Novos Baianos, tirando as coisas de Pepeu na guitarra, e era um negócio assim doido, falar, rapaz, esse animal, cara né? fazendo. Hoje a gente tem aqui YouTube, um monte de ferramenta para estudar música e tal, e o cara fazendo um som de guitarra que se fazia fora, e isso ouvindo vinil e traduzindo a coisa para o sotaque brasileiro, né? De uma maneira genial, assim. Não, E por essa o razão a diálogo gente dele com o violão do Moraes, né? É uma coisa muito é, impressionante até hoje, assim. Você fica, caralho. É demais. E por esse projeto, inclusive, tive a oportunidade de tocar com alguns deles. Subi no palco com o Baby 2 vezes, que foi assim, né? De chorar, né? Tipo, Caralho. com o Paulinho Boca também fez participação, né, desse projeto, né, que é em homenagem a ele mesmo. Sim. Enfim, nessa estrada, e acabei no 2010, no final do ano de 2018, eu comecei a ensaiar com o Baco, que foi quando ele foi lançar o disco Bluesman, né? E por assim, eu já conhecia o trabalho dele, né? Ele era daqui de Salvador, e a gente tinha um amigo em comum, né? Que é também um cara que fez a fotografia do primeiro disco Sul, que Lindão. fez durante muito tempo a parte de vídeo dele e tal, que é também uma coisa super
É uma bonita, né, da pegada de característica dele, né? capa, Ele sempre vem com um vídeo forte, né? do visual, né? Sim, E foi assim, e esse trabalho foi, porra, caiu assim, tava em São Paulo, morando, eu tinha acabado de mudar para São Paulo, fazendo assistência de direção no espetáculo musical, onde eu também fazia parte do elenco. E aí tinha acabado o período do projeto, né? Porque normalmente os projetos são assim, né? Você ganha um orçamento para durar ali tanto tempo, vai. A gente chegou até a acabou. fazer uma temporada no Rio de Janeiro, mas depois acabou, e enfim. Aí você E falou, foi vou também. voltar, vou voltar para Salvador. Eu estava nesse limite assim entre voltar para Salvador e no fim dessa paixão louca, desse relacionamento que é a história de paixão e outras drogas também. E Aham. nesse lance recebi esse convite para tocar com o Baco, e aí fiquei mais esse outro ano seguinte viajando com ele, fazendo Caralho, esse que louco. trabalho, tocando em vários festivais, tendo encontros incríveis assim na música, que foram, porra, sabe? Que é aquele período que, se eu me conta aí, você viu isso ao vivo, que eu lembro que viralizavam os vídeos do Baco e com a galera completamente enlouquecida na plateia. Você pegou Não, esse período? total, não, era enlouquecedor, assim, eu lembro de uma vez a gente tocando na praia de Copacabana, que aí, acho que Baco falou alguma coisa, pô, não quero ver areia pra cima, mas acho que a galera levou da literalidade, pegou areia e vai, que rolou uma chuva de areia, assim, um negócio, Puta, e velho. a Fecha o galera olho. entrando numa catarse maluca, assim, já teve, né, quando ele fazia, né, enfim, aquela coisa com o Uma público, assim, roda, né? as rodas, e assim, era muito massa, porque nunca, assim, a gente nunca viu nada, assim, de De briga, de briga, nada, né? era sempre uma coisa mesmo, assim, uma catarse coletiva ali, e que, Que da enfim, era hora. enlouquecedor, às vezes dá vontade de largar a guitarra e descer também, sabe? Mas foi Toca aí, uma época garoto, assim vai. muito bacana. Vou pra Hã? galera. Você dá a O guitarra quê? pra alguém e fala, tô indo pra galera, vai. Tô indo, mano. Me dá pegar uma cerveja no camarim e vou ali pra baixo. Pô, você falou então, Caia, do um pouco do disco já, né? Paixão e outras Sim. drogas. E esse título ele tem múltiplos sentidos, né? Eu queria que você falou que é um disco pessoal, confessional, então se confesse aí, da onde vem esse título, né? Rapaz, o Paixão e Outras Drogas, né? Ele vem de justamente assim, eu sem perceber, eu vim escrevendo, eu vivi uma história de amor, uma grande paixão, Uhum. e eu vim escrevendo músicas, né, sobre essa história, né? Enquanto ela era viva ali, aquela coisa que ainda estava, né, na paixão e naquele amor, e vivendo junto e tudo mais. E era um EP todo feliz, romântico, né? Para Final essa feliz. pessoa, para essa mulher. E no momento que as coisas foram ali, né, se desfazendo, e tanto, né, dentro da relação com a paixão e os delírios mesmo assim, que a gente, né, cria dentro das relações quando elas Uhum, uhum. não fazem bem, né? E você vai Sim. percebendo isso, e com os meus relatos todos em cima também dos meus relatos pessoais, com minha relação com drogas, sabe, com os meus transtornos mentais, né, de toda a minha história mesmo, que fala também sobre um pouco disso, dessa autoestima de um moleque preto num contexto de classe média. Então é, é isso, é a paixão e as outras drogas, né? Eu brinco que a paixão, na verdade, nesse caso é A a droga mais mais forte. forte, é a onda mais forte, né? Porque é aquela que te pega, né? E você não precisa usar nada, você não precisa induzir. E aquilo pode ser algo tão ilusório, tão fantasioso, quanto o próprio E uso de qualquer perigoso também, né? substância, né? Que passa no outro dia e ele cobra a ressaca, né? Então, são a Sim. paixão e as outras drogas, mas o Dix fala tanto da paixão e dessas outras drogas e que são mais um cenário para falar dessa paixão. Então, assim, o disco que antes era um EP só com canções maiores, românticas, virou um disco inteiro de 13 faixas, onde eu passei a compor as músicas sobre essa ressaca, né? Então, eu ouvi o disco como se tivesse uma trip, assim, sabe? Tá na rede, tomo um doce, um negócio, e começa a onda e depois aquela onda bate. Então, assim, ele tem ele tenta fazer mesmo esse recorte mesmo da sensação do êxtase, da apoteose ali da paixão, até aquela bad profunda que você, sabe, tipo, você tá destruído, devastado, você não consegue mais ver nada, sabe, com clareza a um palmo de distância. Então o disco ele vem mais assim, obviamente isso são
histórias, por conta da pandemia, quando eu estava compondo o disco, eu ainda estava vindo dessa história, né? Tanto da minha relação naquele momento comigo mesmo, com a minha cabeça, e quanto com o relacionamento. E passou esse tempo de pandemia, né? E ao mesmo tempo esse disco também eu fui amadurecendo assim com ele, né? A gente foi finalizando. Dentro da pandemia. Dentro da pandemia, mas assim, então hoje ele para mim ele é um conto sobre mim mesmo que até quando eu leio com certa distância, né? Daquele personagem inspirado em mim mesmo, inspirado nessa mulher com quem eu vivi essas histórias. Mas é isso, ele é um disco de rock. Ele é um disco de rock, ele é uma contação de histórias com rock and roll. É um disco que tem bastante humor também, principalmente nas canções maiores. São canções alegres, divertidas, mas que ao mesmo tempo eu meio que rio de mim mesmo, assim, porque, né, amar, ficar apaixonado é ridículo, né? A gente fica ridículo quando a gente fica apaixonado, né? Então o disco também tem um pouco esse deboche sobre, né, como a gente, né, ser ridículo apaixonado e também ser ridículo, né, no drama exagerado, né, da dor e tudo mais. Mas é isso, é um disco sobre mim, sobre esse cara de Salvador, sagitariano, sabe, que sempre foi de me jogar mesmo nas coisas da vida, nas relações, na música. E é isso, é um disco sobre mim, mas eu acho que é um disco que dialoga, que é bastante assim com pontos em comum. Eu sempre tive uma coisa assim de achar que eu escrevia coisas muito específicas, e acho que esse foi um disco onde eu escrevi realmente coisas muito específicas, mas que tá de algum modo no texto mais geral, assim, sabe? Que é possível se identificar, todo mundo já viveu isso, ou de um lado ou de outro, né? Se não viveu, ainda vai viver, né? sim, Então tem sim. o lado A, que é a alegria, a apoteose da paixão, e o lado B, que é a bad. Então diz que ele contempla e faz esse recorte todo com a linha cronológica, com uma dramaturgia sonora, né? Que Um cara do criei. teatro, né? Pois é, exatamente. Eu tive, inclusive, muita referência mesmo das pessoas com quem eu trabalhei no teatro, com os diretores. Cheguei a mostrar algumas coisas, pedir algumas opiniões, até me inspirei no próprio musical Amor Barato, que é de Fábio Espírito Santo e Jarbas Bittencourt. Fábio Espírito Santo é o diretor, escritor, e Jarbas compositor, e Rony Jorge, que é esse trio que compôs esse espetáculo, né? E os caras fizeram 32 canções inspiradas na história da Dona Baratinha e Dom Ratão, né? E eu trabalhei nas duas montagens disso, já tinha, enfim, muitos anos. E eu fiquei muito, eu queria fazer um negócio que fosse possível de ser montado para teatro, sabe? Tipo, que essas músicas pudessem virar mesmo as músicas de um espetáculo musical que foi. Eu já fiz alguns, esse não foi o único, né? Com o qual eu trabalhei, mas aqui em Salvador, espetáculos musicais infanto-juvenis também e tal. Um espetáculo musical sobre a ditadura militar. Aqui tem uma cena no teatro muito forte em Salvador. Então, para mim, falei, acho que eu consegui, sabe? Não sou diretor, não sou ator, mas consegui com música e com os versos que escrevi criar né, a minha própria peça, né? Uma peça Sim. sobre as histórias que eu vivi. E nessa construção que você falou tem um pedaço de você que você falou de questão mental que tem a ver com o que você falou da sua infância, assim. Uhum. E aí você falou, eu sou de classe média, fui pra escola, aí eu era o único cara negro, mas tipo assim, isso é uma coisa que sempre choca as pessoas, né? Isso em Salvador, né? Quando caiu essa ficha para você? Porque Então, em pelo que você falou, Salvador, isso mexeu com a sua autoestima, né? Como você total, isso é lidou muito com isso, doido, assim? assim, porque a primeira experiência de racismo que eu vivi aqui em Salvador, eu tinha 5 anos de idade, no condomínio para onde a gente se mudou, né? Logo depois que as coisas melhoraram um pouco ali com os meus pais. Meu pai já tinha filhos de outro casamento, mas eu era o primeiro filho dele com a minha mãe. Depois tiveram mais minhas duas irmãs, né? E eu lembro assim de uma situação que foi assim: eu fui entrar na casa do vizinho para entrar para ver o que tinha um outro menino do condomínio, que era branco, e Coisa ele de convidou criança, esse normal. menino para ver o castelo de Grayskull, né? Enfim, lá que o pai dele tinha dado para ele e tal. Eu fui. Quando eu fui entrar, esse menino, que era um pouco, eu devia ter 5, ele devia ter 6, 7, ele falou para mim assim: você não entra aqui não, que você é preto. Mas, obviamente, você imagina assim, uma criança de 7 anos para dizer isso, né? Ela não aprendeu a dizer isso, né? Sozinha, né? Sozinho, nada. Sabe?
E eu sabia depois que essa criança era filha de um cara racista, que deve ser um fascista hoje, certamente votou em Bolsonaro, deve estar apoiando ainda hoje, mas era aquele racista clássico, assim, né, dos anos 90. Então, foi a primeira experiência ao longo da vida. A autoestima vai sendo construída, né, baseada nisso, né? E até que você desperte, principalmente porque, de algum modo, eu vivia numa certa dualidade, porque minha família tinha poder aquisitivo demais para eu ser preto, mas eu era preto demais para ser branco, entendeu? Então, sabe? Então, Sim. nesse recorte, de algum modo, eu tive experiências com racismo ao longo da vida toda, justamente por estar em lugares onde eu não deveria, né? Então, assim, viajando com grupo, viajando pela Europa, estava morando lá, morando na França, mas viajando com um grupo de amigos, todos brancos, para outro país. Na volta, eu fui a única pessoa revistada até a Parado. alma, assim, sabe? Tipo, fora do Todo mundo já país, Salvador, embarcou, você tá lá. em Salvador, diversas vezes, assim, e quando você fala assim, né, curioso isso ser em Salvador, por ser a cidade, né, com a maior população negra no mundo, fora da África, mas é um lugar onde justamente você tem ali a concentração de renda né, de um mesmo grupo, né, de pessoas brancas, de pessoas que vêm de estados, de pessoas com formação, com graduação, com ensino, e, e que eu cresci justamente nesse meio, né? Eu tive um Sim. despertar também, assim, não foi uma coisa muito antiga na minha vida, assim, ter esse entendimento. Eu até adolescente falava, não, eu não sou negro, eu sou moreno, que é aquela coisa, falta mesmo de Falta uma consciência informação, né? Uhum. do que você representa, né, na sociedade. Não era algo também assim, a gente falava disso em casa, mas não como eu imagino que hoje, né, se o pai fosse dessa geração, eles falariam, né, para mim, ou como a minha mãe fala sobre isso hoje, como a gente fala sobre racismo em casa, sobre o que todos nós já vivemos, né? Hoje a Não gente era tem um muito mais assunto, consciência. certo? Não, era um assunto quando as coisas quando dava merda, né? Quando Ah, dava sim. merda, quando tipo já foi Saquei, uma saquei. vez uma juíza me botou para fora da festa de aniversário da filha dela, dizendo que eu tinha feito algo que eu não tinha feito e falou Que que isso? preto quando não caga na entrada, caga na saída. Ela falou isso, assim, isso era 2000 e poucos. Aí eu falei para minha mãe queria, enfim, né, ficou enlouquecida e era uma juíza, né? Uma Queria dar motivo para ela ter razão de verdade, né? Pois e assim, rapaz, enfim, né, por todas essas histórias, a gente acaba crescendo e tendo que fazer terapia para consertar as coisas que, né, Pois é. não, mas Não, enfim, mas chegando nesse e- lugar mesmo de que sim, eu tive que reconstruir, e ainda estou nesse processo, mas uma reconstrução de autoestima, né, de me ver, de me achar, né, um cara bonito, de me achar de me achar competente no que eu faço, de me achar tão capaz quanto um outro cara, né, branco que está ali fazendo o mesmo trampo que eu e tudo sim. mais, enfim. Mas isso, o Porque período isso que eu mexe toquei muito com o com a Baco, pessoa. Isso mexe muito com a autoestima, né, cara? Sei lá, você vê muito. um cara fazendo metade do que você faz, você fala, pô, será Tem uma mesmo? Porque frase o tem uma frase de reconhecimento não chega da mesma maneira. isso. E tem uma frase de Baco, assim, no período que eu toquei com ele, foi bastante importante também, Aham. esse despertar, assim, para mim, essa afirmação, até porque tá naquela banda dele era, porra, sou Responsa. guitarrista da banda de Baco, sou guitarrista preto da banda de Baco. E de ouvi-lo dizer assim, falar, muitas vezes até para o público, que ele fala que a música dele fala sobre depressão, fala também sobre, né, doença mental, fala sobre isso que a gente está falando agora, e Uhum. que ele não diminui a dor de nenhuma pessoa branca que tenha depressão, que sofra de qualquer transtorno mental. Mas a música dele fala para os pretos porque todo preto tem depressão, em alguma Sim, medida, em alguma sabe? medida. Independentemente da sua história, óbvio, eu tive uma história onde eu pude usufruir de diversos privilégios que não estariam previstos da minha árvore genealógica, né, de minha Sim, família. Minha avó morreu analfabeta, né? Eu vim de uma família de pessoas de indígenas, de negros escravizados. Então, assim, não estaria previsto isso, né? Então, assim, por estar nesse lugar, eu pude usufruir de privilégios né, que aparentemente eram só possíveis para pessoas brancas. Mas isso é algo com que não, eu falo disso também, né, no meu trabalho, falo disso muito nas minhas músicas, mas onde eu falo mais é nesse lugar, assim, da doença
da questão da doença mental, né? Né? Enfim, da compulsão, dessa busca pelo prazer, que também está nessa rota da coisa das drogas, mas que é Sim. muitas vezes para suprir, para tentar anestesiar uma outra coisa, as Escapismo próprias mesmo, né? inseguranças, traumas e coisas. Então, assim, esse meu disco, inclusive, acompanhado pela minha terapeuta também, assim, né? Tipo, o processo, eu escrevia enquanto estava também sendo terapeutizado e buscando formas de ficar melhor. Hoje que eu estou assim na melhor versão, eu voltei a surfar, depois da pandemia eu voltei a surfar, né, e tal. Então, Bom assim, eu estou demais. num outro estilo de vida, mas olho sempre para esse, porque é algo que está ali presente na minha história e que eu sempre tenho que estar atento para não quebrar, para não, sabe? Total. É muito, não, Mas é é muito isso. isso. A minha experiência é diferente, sei lá. Você não detalhou essa experiência, também não precisa, a gente não precisa entrar nesse assunto, que é muito pessoal. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho toque, assim, né? Tipo, e é uma coisa que é uma coisa constante, né? Então, eu imagino que quando você mudou aí, é uma coisa que sempre tem que ficar cuidando, né? Senão Claro, fica com esse claro. receio, né? Com certeza, isso é para E, qualquer pessoa, isso para qualquer transtorno, seja sim, depressão, dependência química, é tudo exatamente. O lance é que a questão com drogas, ela tem um estigma, né? Tem um estigma muito mais forte em cima disso. Mas é um total. transtorno mental como os outros e que a gente precisa estar atento e cuidar e às vezes a gente precisa só viver também, sabe? Sem ficar pensando o tempo todo que a gente tem que estar atento para não ficar na deprê, para não usar droga para caralho, para não, Porque sabe? gera um cansaço, né? Pois é, essa fadiga, né? É quase espiritual, assim, também, né? Total. Da própria existência. Eu tava vendo, eu nem comecei a ver, tá? Tem uma série que tá na moda, eu não sei se você ouviu falar, Euforia. Tá na segunda temporada agora. Eu comecei a ver os primeiros 15 Sim. minutos e a mina ela tem transtorno de ansiedade Uhum. eu não vi a série inteira, então eu posso estar falando uma grande besteira, mas parece que ela tem toque, né? E ela tá tendo um transtorno ali e ela vai crescendo com aquilo e aquilo nunca é diagnosticado nem tratado. Aí tem uma hora que ela chega, assim, criança ainda e fala: Estou exausta. Eu fiquei. Esse cansaço mental é real, né? Cansaço mental é Uhum. real. É Mas total, assim. só Diga. voltando aqui quando você falou de Salvador, essa pergunta tá ressoando, assim, acho que ela sempre ressoa quando a gente ouve um caso de racismo, assim, você fica pensando, pô, mas em Salvador. E esses dias eu fiquei pensando, assim, numa coisa que meio que resolveu a dúvida, né? Porque é o verso do Gil, você falou que isso da religião Gilberto Gil, o Gil escreveu sobre isso, Sim. né? Quando ele fala primeira missa, primeiro índio abatido também, ele tá falando, ó, Vê. que foi criado as duas coisas, É a né? Não terra tá do carne, é desassociado. isso, é a terra, exatamente. Essa música é engraçado porque tem música que a gente vai ouvindo várias vezes e às vezes a gente vai pegando até um verso que a gente canta a música, mas por Não alguma para pra razão ver, né, o que esses tá versos sendo me dito. pegaram assim mesmo, de que ele faz, de que ele fala, né, de que toda essa a herança que a gente tem, ela é baseada no sofrimento, no No assassinato, no colonialismo, genocídio. né? E não é tão diferente quanto deveria ser do que a gente está vivendo agora, né? Com esse governo Exato. fascista, né? Com, né, um presidente genocida, racista, homofóbico, ele e todas as pessoas que estão com ele, né? E que conseguiu aprisionar mentalmente uma parcela importante da população, né? Que tem Gente direito pra ao voto, caramba. né? Exato, exato. Mas então assim, ouvir Gilberto Gil isso, tem lá, ele tem uma música que fala assim, bem diretamente disso, é Mão da Limpeza também, né? Mas eu Mas não que ele conheço. fala, né? Você tem um verso Mesmo aí? que mais tem um verso, mas tem um verso que ele fala, né? Inclusive é um verso que ele faz, ele se baseia numa expressão racista que foi a que eu ouvi dessa juíza quando era criança, que é que negro quando não caga na entrada, caga na saída, né? Aham. E foi o que eu ouvi isso com 14 anos de idade, de uma juíza, né? Então, assim, uma mulher branca, loira e juíza, né? Que deve Então, estar você ganhando um imagina. E dinheirinho ele, até e hoje, ele, inclusive. e ele um dos versos que ele fala da música, assim, isso aqui. O branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Imagina só
Que mentira danada aí. Na verdade, a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava aí. Imagina só. Então, a mão da limpeza, na verdade, né? O que ele Saquei. diz aí. Mesmo depois de abolida a escravidão, negre a mão, nos preparando a mesa, lavando as manchas do mundo com água e sabão, negre a mão, de imaculada nobreza. Então, Sensacional. assim, é Gilberto Gil, né? Falando disso, mas com que ali, né, você já tem, né, rapaz, isso tem no YouTube, um clipe dele e Chico Buarque cantando isso. É um clipe interessantíssimo, eu Vou recomendo, assim, procurar, não assistirem. conhecia. É um videoclipe deles dois cantando essa música, velho, e, enfim, assim, só digo isso, vão lá ver, porque é uma peça aí da nossa história também, né? Muito bom. Mas é isso, então, assim, Salvador é essa cidade, né? Que até hoje a gente não tem, a gente está com tempo aqui sem Salve, Rafa. um prefeito. Agora a gente está agora já 2 anos já sem Neto, de prefeitos playboys, né? Na verdade, no 6º mandato de prefeitos playboys, né? Mas Impressionante, que, né? enfim, que sabe, independentemente assim da gente, não tô falando de representatividade, sabe, né? De que, né, a gente mas Bahia já é um pouco diferente, mas a Salvador é uma cidade elitista, é uma cidade que tem essa elite ali, que quer manter ali seus privilégios, seus lugares, seus condomínios, suas coisas, enfim, a gente tá vendo isso, velho, sabe, acontecer, né, a miséria aumentando. Eu moro num bairro, no bairro de classe média também, aqui em Salvador, e a gente vê o que está acontecendo, né, Essa, e não, de legal, pessoas indo legal. parar na rua. Isso, boa. Ia te perguntar isso. Isso aconteceu em Salvador, porque aqui no interior de São Paulo a gente vê isso. E em São Paulo também, que eu fui lá recentemente. E esses 3 anos mudaram a cidade, as pessoas estão na rua. Aí também rolou isso. Muito, 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 assim, muito de, assim, a gente ir fazer compras e você lidar com aquilo na sua frente, e obviamente toda vez que você vai fazer compra, você vai comprar um leite, compra um negócio, sabe? A gente aqui, né, tendo que fazer alguma coisa, mas a gente sabe que isso não a gente sabe por que isso está acontecendo, né? Sim. Não é, porque pandemia, não sei o que lá. A gente sabe que existe uma gestão que simplesmente não se importa com isso. E o que mais me espantou recentemente foi que a gente viu um monte de gente morando na rua, aqui, nas esquinas aqui dos prédios e tudo, e de repente elas não estão mais aqui, né? E isso também está acontecendo, né? Em todo lugar você Sim, chega e fala para onde levar essas pessoas, né? hoje, inclusive, Sabe, tava rolando uma denúncia aí em Salvador de pessoas da prefeitura tirando as pessoas, uma coisa super arbitrária, esquisita. justamente. Então, assim, você, porra, bicho, sabe? Não, você vê a galera colocar a farmácia assim da frente, colocar grade para a galera não poder passar a Para não poder noite, velho, sentar, sabe? né? Um negócio assim é assustador, sabe, velho? É assustador, tá triste pra caramba mesmo, assim, vendo esse país. Você vê as pessoas na rua pedindo esmola com chave Pix, com conta em banco, porque era gente que tinha emprego, que tinha uma conta salário, que tinha. E tá desempregado e foi parar na rua. E, sabe, o presidente tá andando de jet ski, a Bahia aqui, sabe, debaixo d'água, agora Minas Sim. Gerais, sabe, vivendo a tragédia. É isso, o mundo, sabe, se acabando assim diante dos nossos olhos, né? E é isso, né? Inclusive, né? Eu sinto isso que eu demorei um tanto até para lançar o meu disco e também assim muito nisso, falo, cara, sabe? Porra, bicho, as coisas já não estavam bem, a gente já sabe, desde o golpe, que a gente sabe que nada vai bem, que tá indo de mal a Sim. pior. Mas, porra, vou falar de música, vou falar de paixão, vou falar, sabe? Mas assim, Será que cabe, né? é isso, sabe? Pô, será que esse momento é adequado? E eu já entendi que não vai existir um momento adequado no Brasil tão cedo para nada, porque a gente está vivendo A gente tem que agir, né? Sim. nessa distopia. Então, assim, acho que a minha ferramenta é também falar disso, meu disco também fala disso, meu disco também tem denúncia, sabe? Meu disco ele levanta a bandeira antiproibicionista, né? Eu sou militante antiproibicionista, sou Legal. petista filiado ao partido, Ó, né? Então, da hora, sou parabéns. engajado mesmo assim. Eu me tornei, inclusive, do último ano para cá, porque foi quando eu vi, não, agora a gente precisa assumir mesmo, sabe? Essa parada. Então, assim, sabe, me envolvi com grupos aqui setoriais de dentro do partido, enfim, a minha militância é essa, né, de combate ao racismo,
e antiproibicionista, até porque uma coisa não está dissociada da outra, né? Você não Sim, tem como sim, falar, combater em racismo, em combate ao racismo, sem falar em combate ao sim, a guerra às drogas, né? De dar fim à guerra às drogas, né? sim. Que ela Um só é está pai da outra, baseada. né? Pois é, exatamente, porque É, quem está morrendo por conta disso, não são os playboys que estão morrendo de overdose por causa de droga. Quem está morrendo são as pessoas na ponta da linha, sim, né? sim. Que estão morrendo de Que, tiro de bala perdida que por como causa de. sempre, lembra nosso amigo Erasto, né? Que também é da Bahia. Que ele fala, É, a questão das drogas só não foi solucionada ainda, é, porque não se sabe qual vai ser o próximo mecanismo que vai manter a máquina do racismo. Porque exatamente. moralmente ela está solucionada, economicamente ela está solucionada, tipo assim, é um detalhe, né? Ninguém mais É, tem o pudor de, pô, agora no Canadá a gente vê a notícia, né? Em Quebec, né? Quebec pois lá, é. pô, os Uhum, caras proibiram a maconha para quem não estava se vacinando. Então, tipo assim, uhum. no primeiro mundo, questão da droga, putz, nem é um Pois debate mais é, assim, aí você nas vê, né, cidades ricas, a né? legalização, a regulamentação, né, legalização dessa substância lá, vira até uma Implica na vacinação. ferramenta, implica na vacinação. Aqui você não pode fazer isso porque o baseado é legal. Porque se fizesse, irmão, rapaz, eu conheço um monte de Ia vacinar antivacina pra caralho. maconheiro que ia lá tomar sua porra de sua vacina no braço sem dar um. Sem fazer. Mas é isso, então, O cara vai lá, eu sou né? antivax, mas hoje eu vou vacinar porque vocês me pegaram, realmente. Antivax, a galera, imagina, velho. Cheira, lança perfume no carnaval, mas toma um bocado de drink escroto, Pô, colorido, cheio de coisa no carnaval, não vai tomar uma vacina. se, se você já tomou um drink chamado farmácia e é antivax, você tá louco, tá? Você tá de Pois é, brincadeira, aqui em né? Salvador tem um chamado Príncipe Maluco no carnaval. Se você já tomou isso, não tomou. Você sabe o que tem dentro do príncipe maluco? Não sabe, né? Não tem jeito. Rapaz, eu não sei, essa droga eu nunca experimentei. Essa daí, aquela bebida aquela, sabe? Sei lá, parece que você Não, vai beber. o farmácia eu não esqueço, porque a gente foi uma vez para a praia e Uhum, eu tenho um grupo, é que a gente não se vê há muito tempo, né? Mas é um grupo de amigos que funcionava quase como uma banda de rock. E a gente uhum, tinha uma banda de rock de cover, assim, ensaiada. uhum, Mas a gente não tocava, uhum, porque ninguém, tudo moleque, a gente era muito uhum. amador, né? Então a gente ensaiava e não tocava. E aí uma vez É, velho. a gente foi pra uma praia e ver uns shows, chegou lá os Uhum. caras, pô, e bebendo, né? Bebendo, e chegou lá os caras, pô, a banda de abertura faltou e falaram que vocês têm uma banda. E a gente tocou no evento. E o pessoal ficou tão feliz aquele dia que a gente foi numa barraca de bebida e o cara falou: tem um drink que chama farmácia. Alguns voltaram, subir a serra completamente Um drink de desligado. loló, né? É. Pô, Caia, e você falou aí de política, pô, legal essa questão de ser afiliado, porque é, é- é importante a questão de partidária, né, de assumir um partido. E, É, e eu sempre reivindico isso. Talvez o PT, com todas as contradições, disputas, talvez seja. Hoje eu tava vendo na TV uma coisa que eu achei absurda, assim, o cara generalizando, na Globo, né, pra variar. Pô, partido no Brasil é tudo empresa. E, pô, o PT é um partido que tem suas questões, a briga, mas pô, uhum. quem Rapaz, se interessa a questão. minimamente vê que está em disputa, né? Tem os grupos lá, é O que quase uma guerra, mas é um partido mas sério, pô. pô, claro que é um partido sério, na verdade é um dos partidos mais sérios, pô, até porque ele foi o que teve no poder durante muito tempo, então ele sabe exatamente, né? Exato, Assim, é uma coisa louca isso, assim, porque a gente nunca faz essas considerações sobre partido nenhum outro, né? Assim, e o que eu falo é se filiar um partido, velho. Assim, quando eu digo, né, se filiar ao PT, se eu puder dizer sim, eu vou fazer campanha para Lula para que a gente consiga eleger Lula no primeiro turno, porque essa polarização é uma coisa, sabe? terrível, terrível. Inventada, induzida, né, para colocar na cabeça da Inventada, população. bem, E bem a gente, falada. É uma e a gente invenção. precisa lembrar que não, o país a gente estava com os governos lá, porque esse governo estava fazendo coisas que transformaram a vida de milhares e milhares de pessoas. E Exato. desde do golpe que a gente está vivendo a transformação inversa, né? É andando de ré. Então, assim, as pessoas. E assim, o que eu sempre, meu primeiro voto, quando eu tirei meu título, foi para a reeleição de Lula. Então, assim, tinha 16 anos. Então, assim, eu
sempre Meu votei, sempre votei nos candidatos do primeiro PT, mas eu voto. nunca fui assim exatamente, vou me filiar a um partido, mas justamente pelo que fizeram com o PT, que é o partido desse continente, o maior partido de esquerda, partido dos trabalhadores, um partido, velho, e agora dentro do partido, rapaz, a quantidade de gente sensacional, séria, estudada, sabe, a quantidade de representatividade que hoje também tem dentro do partido, ainda que em outras instâncias, quando você chega para candidatos a governadores, a gente chegue lá nas cabeças, Mas tem que né, brigar, né? Vai caras do brigar partido, fora do partido, né? Não faz sentido. da estrutura, mas a gente precisa. Mas é isso, mas fazer política é isso. Acho que a gente passou a romantizar muito a política. Que Exato. política tem que ser votar e o cara faz aquilo ali que eu. Rapaz, fazer política é você negociar com o seu carrasco, entendeu? E ninguém fez melhor isso do que o PT, que é negociar com quem? Com interesse financeiro privado, sabe? E conseguir fazer um governo que conseguisse, né? Acalmar os ânimos ali dos neoliberais, né, famintos, né? Assanhados. E, pois para uma política que conseguisse contemplar, e o que foi feito, obviamente, foi muito diante do país que a gente Do vivia, que e hoje tinha, a gente sim. vê porque a gente voltou para isso, a gente sabe a diferença do que a gente está pagando no preço das coisas, do que é um Exato. país que tem dinheiro, que tem, sabe, que não está a serviço, né, de interesse privado de outros países, mas de si mesmo, de fazer de suas empresas serem fortes, seu Estado ser forte, né? E assim é isso, a gente se perdeu e a gente tem ainda hoje a chance de ter vivo Luiz Inácio Lula da Silva, que é o melhor de todos, é o que mais sabe disso. Para pegar o país, né? Você chega, você está com o país do jeito que está. Você vai entregar na mão de quem? Mais experiente que sabe, que já fez, sacou? Sabe? E entregar na mão, ler assim, né? Não tem como fazer sozinho. A gente precisa eleger Câmara, a gente está vendo hoje o tanto de parlamento imbecil que a gente tem que ver na CPI. A gente viu aqueles caras da CPI, velho. Como é que, sabe? Não pode Como eleger é que esse pode, tipo de né? gente. Exato. Não pode eleger os caras que até o fim do dia tá falando de cloroquina, de atriz pornô, de não sei o que lá, aquela palhaçada, sabe? Pô, Sabe? a É Mia tá sofrendo loucura. até hoje com isso aí, tadinha. Mas é isso, assim. Então, assim, meu posicionamento, né, político é esse, mas o meu posicionamento político é para que as pessoas acreditem na política. Assim, eu sou antipolítica, entendeu? Então, Total. sabe, Saquei. prefiro o bolsominion do que o cara que diz que é tudo a mesma bosta, que é tudo a mesma merda, sabe? Sim. Prefiro o alucinado bolsominion lá, sabe? É como, Do que é do como que diz a, o Mano Brown, né? Tipo assim, obrigado, cara, por você estar assumindo, que aí pelo menos não leva facada nas costas. Fala pois aí. é, Tá ótimo. Ótimo que você tá beleza. assumindo esse lado seu aí, esquisitaço. Mas é É... isso, velho. Pô, vamos falar de música mais um pouquinho, Caia. Vamos nessa. Você, do que as pessoas podem ouvir. Eu não sei quando esse papo vai. Esse papo está no ar, porque é uma transmissão ao vivo na Twitch, mas ele vai sair no YouTube mais pra frente e no Spotify Uhum. um pouquinho mais pra frente. Talvez o disco já tenha até saído nessa altura. Mas assim, muita gente Maravilha. vai escutar, se não tiver saído até essa altura, o que as Uhum. pessoas têm em mão é o single com o Otto. Como que rolou essa parceria com o Otto, que também é um cara super legal, também super Rapaz, velho. engajado Essa politicamente? porra. Como que essa- vocês são amigos, vocês trocam ideia? Como que é? Então, velho, a gente se tornou amigo por causa desse encontro, por conta dessa música. Na verdade, quando eu Legal. compus essa música, eu falei, cara, eu e o produtor do disco, Arthur Romil, que é um grande amigo meu, que era também o que fazia era o técnico de som de Baco, e a gente se conheceu na estrada, a gente começou a dividir quarto, né? E a gente, né, começou também, a gente pensou o disco todo junto, é um grande amigo meu, e a gente falava, cara, essa música é a cara de Otto, e esse disco também é a cara de Otto também, né? Ele, né? O Otto tem o disco dele que ele fala lá né, das experiências dele, né, na Como chama aquele paixão, no disco? É sofrimento, na cru? dor. Não lembro agora. Não, o Cru é uma música, o nome do disco É, é Certa Manhã Acordei de Sonhos certa manhã acordei. Intranquilos. É o nome até mais rebuscado do que o meu, é bem bonito também. Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele, eu já tinha cruzado com o Otto umas 3 vezes, assim, tocando com Baco, mas aquela coisa, aquela agonia de E aí, camarim, tudo bom? oi, Ah, beleza e tal, assim, né? Já fui cumprimentá-lo, encontrei ele já em São Paulo, assim, na noite também, tipo, sabe? A gente ali. uma vez eu encontrei o Otto em São Paulo.
Na fila do caixa eletrônico. Velho, outro dia eu tava aqui jantando com ele tava aqui em Salvador, e aí a gente conversando, eu falo, velho, todo mundo já lhe viu em algum lugar na vida. Eu falo pra Otto, todo mundo tem uma história pra contar com você, assim, pô, uma vez Então tá encontrei Otto, confirmado, tô te confirmando sua teoria, sim. parabéns. Mas é porque ele é esse cara, né, da rua, sabe? Ele é muito acessível, é um negócio louco, assim, tipo, eu mandei uma mensagem pra ele no Instagram, cara, ele me respondeu assim, imediatamente depois eu falei, aí deu o telefone, eu mandei a música, uma prévia, né, do que a gente já tinha gravado e tal, já as coisas que a gente tinha gravado lá na Toca do Bandido, né, que foi onde a gente gravou toda a base do disco, né, foi gravado lá nesse estúdio, e a gente foi complementando as outras coisas depois no estúdio em São Paulo. E aí eu mandei mensagem, ele respondeu, aí quando ele ouviu a música, ele, cara, que música linda, vamos fazer, eu quero ver quando é que eu vou para Salvador. Eu falei, não, velho, você vai ser meu, vamos, Eu velho, vou você até vai fazer, você. não, na verdade, eu falei, vou lhe trazer para cá, eu preciso gravar isso logo e tal, e foi em dezembro do ano, foi em dezembro de 2020 que a gente fez a participação de Otto. Certo. A gente gravou a participação com ele, só que ele Naquela veio e ressaquinha da pandemia, quando parecia que ia melhorar, né? foi isso, exatamente. Foi perto do meu aniversário, que é, enfim, para dezembro também. E aí ele chegou e, porra, a gente foi uma sessão de gravação, cara. E ele chegou, tipo assim, cantou o que estava previsto para cantar e entregou mais um, uns improvisos de texto no meio do que era um solo de guitarra, virou uma coisa misturada com os recortes de texto, assim, bem dramático mesmo, assim, no sentido Sim, de performado, assim, né, de cênico, de você conseguir imaginar a cena, e ainda entregou, sabe, os improvisos de rima com melodia, com referências dele, e eu digo, e tem no último acorde da música, ele fez uma canção incidental que ele cantou, que ele fez na hora, sabe? Tipo, ele caralho. é assim, ele é espontaneidade em pessoa, Em sabe? pessoa. Já tinha falado isso, eu falava, velho, Otto, no estúdio, assim, tem que deixa o microfone aberto e solta, Só sabe? grava. E eu ainda Vai gravar. dirigi assim um pouco, mas na hora que pá, solta, o cara mostra assim mesmo porque que é, né? Esse artista é, tão Fora de ouvido, série. admirado e querido por tantos outros artistas e por tanta gente, né? E hoje a gente tem uma relação assim de brother, a gente está se falando direto, né? Ele está super feliz com o lançamento, sempre que fala com muito carinho quando a gente se vê. Cara, que música linda, assim. Cara, encontrar com o Otto é me ajuda uma bela dose assim, de autoestima, sabe? De estar sendo, né, reconhecido por um músico que eu admiro, por um trabalho que eu escutava e que falava, porra, eu quero fazer o meu disco desse, sabe? O meu disco igual dele, assim, tipo, sabe? Aquele disco que, enfim, né, que tocou e tal, eu acho que o meu disco tem muita verdade, né? Então, eu estou contando muito assim com isso, assim, com Legal. essas confissões, com a melodia e com a música o disco ele faz ele é uma grande salada de rock, assim, ele tem rock de todo tipo, tem rock para todo gosto, assim, sabe? Tem o rock mais pesado, tem o rock popzinho, tem o ska rock, enfim, tem uma coisa mais Lulu, tem uma coisa mais Paralamas, tem uma coisa mais Supertramp, tem assim diversas referências, né? Mas, enfim, assim, é, é tudo isso daí que eu quero mostrar Muito bom. nesse trabalho. Muito bom. Tá. Tá rolando alguma coisa aí? Rolou alguma coisa aqui, morreu. Não, minha namorada aqui, não sei se eu... Mas, enfim, não, tá tudo certo, tá tudo certo. Não, tranquilo. Caia, pra iniciar o papo, eu tô pensando Massa. aqui, existe um podcast aí na BBC que eu quero copiar aqui no Brasil. É, Vamos ser direto. Eu vi o bagulho, achei genial, quero fazer uma versão brasileira. E é assim, sim. eles tocam uma música e juntam histórias das pessoas com aquela música. Então você vai ouvindo a música e o cara vai trilhando ali com a história. Pô, essa música me marcou porque eu fui no show que o cara tocou essa música Aham, e eu via isso indo pra escola. As pessoas vão contando histórias variadíssimas sobre aquela música, aham, para você aham, ter uma vez, sei lá, pensar a música fora do. Ah, isso aqui essa música ela foi produzida nos anos 80 com um produtor tal, e eles usaram um timbre tal. Sair desse papo e ir pro onde a música acontece, que é nas outras aham, pessoas, né? Então eu queria coletar. Eu não sei se a minha ideia vai virar alguma coisa. Mas eu aham, quero, certo. pelo menos no Telefonemas, essas histórias existam. Então eu gostaria que Aham, você selecionasse uma música que você acha que tem uma história
pessoal sua que você fala, pô, não, essa música me marcou. E aí você fica à vontade para escolher a música e que tipo de história você quer compartilhar com a gente. Mas você consegue imaginar alguma música em uma história? Sei que Velho, eu acho que a é uma uma pergunta música. difícil que eu não Não, preparei antes, mas. eu posso escolher eu acho que eu consigo fazer isso porque tem uma banda que é muito importante assim, né? Para mim, acho que é a banda que eu ouço e que mais me remete a histórias que eu vivi, que é os Paralamas de Sucesso, né? Acho que é a banda que eu mais ouvi na vida, né? Mas assim, pode ser qualquer música do Paralamas. E quando eu posso até escolher mais especificamente qualquer uma do Acústico MTV, daquele Acústico MTV Paralamas de Sucesso, que foi o primeiro show que eu fui na vida, né? E tem uma história bacana que aconteceu recentemente comigo, que esse foi o primeiro show que meu pai me levou. Eu tinha 9 anos de idade. Foi aqui em Salvador, o show desse acústico e tal. Então eu já tinha visto ele ali no VHS, na MTV. E meu pai me levou. Então eu era muito moleque, assim, uns 9, 10 anos. Enfim, era bem moleque. Eu lembro que eu brincava, já estava ouvindo as coisas e brincava de guitarra, de Lego com os G.I. Joe, sabe? Tipo, era, sabe? Fazendo guitarra Muito de Lego bom. com os G.I. Joes, então era meio aquela coisa da infância, mas já gostando de música. Aí meu pai me levou para esse show, era pequenininho, levinho, ele me carregou o show inteiro, então eu assisti o show todo, aquele show que eu vi na televisão, né? E eu lembro que aquilo ali foi o dia que eu lembro, assim, tipo, é isso, eu devia ter, eu tava indo, perto, acho que eu tava indo para a quinta série, né, na escola, enfim, então, 10, 11 anos. E eu lembro que eu já saí de lá assim, cara, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Com 12 anos eu já sabia que queria ser músico e queria ser um cara que tocava guitarra, cantava, escrevia música como Herbert Viana. Tinha uma coisa que tinha voz rouca também quando era moleque, né? E aí dizia, você nunca vai cantar, você tem a voz rouca? Eu falava, não, Herbert Viana também tem a voz rouca, ele é cantor também, pô. Eu você também e tal. Eu tinha essa briga, Tem e aí jeito, tem recentemente jeito. aconteceu assim, uma coisa incrível, assim, que foi certo dia eu estava voltando de um show com o Bacaxi do Blues do Rio de Janeiro, e na hora que eu fui embarcar, eu estava com a minha guitarra e tal, e aí o comissário falou, oh, vem logo para cá você já tentar achar um lugar para sua guitarra e tal. Só que eu estava meio de ressaca, tinha dormido pouco e tal, e deixei a guitarra no corredor, no corredor que sai da aeronave, né, para chegar ali no desembarque, Uhum. ou no embarque. E aí, pô, distraído olhando o celular, quando eu vejo, vem um funcionário da companhia aérea trazendo um cadeirante, né? E esse cadeirante olhou para mim, sorriu, né? E aí eu me dei conta de que era Best Viana. E ele parou e sorriu e olhou para mim e falou: poxa, desculpa. E desculpa porque a minha guitarra estava no meio do caminho, né? E aí ele pediu desculpa e eu, meu Deus, Herbert. E aí ele passou, eu não consegui dizer nada, chorei. Aí liguei para meu pai, falei: pai, cara, encontrei a Best Viana, velho. Eu voltando de um show, ele também e tal. Enfim, velho, um negócio assim, sabe? Sensacional. Eu super emocionado e tal. E aí eu escrevi um texto depois sobre isso. E era uma carta para ele, né? E ele dizendo, cara, você me pediu desculpa pela guitarra ali, né? Tem que pedir desculpa mesmo, porque a culpa dessa guitarra ali é sua, né? Tipo assim, sabe? Eu só virei músico e profissional da música e guitarrista por causa dele, né? E aquilo foi muito tocante. Eu escrevi essa carta, consegui fazer essa carta chegar nele no Instagram, postei através da filha dele, e ele me mandou uma resposta, assim, por um áudio encaminhado, assim, mas, assim, sabe, um carinho, assim, com o fã, e foi um ponto alto, assim, da pandemia, né? Ter conseguido, né, pela rede social ali, fazer que a Herbert soubesse dessa história. Recentemente teve o show deles aqui, foi perto do meu aniversário, e eu fiquei, sabe, porra, que demais. Enfim, então assim, falar do Paralamas, uma música do Paralamas e contar essa história desse encontro de Herbert é Não, isso. a história é sensacional, mas escolhe uma então. Uma que Escolher tá uma no música, acústico. É. escolher uma música do acústico para fazer essa música. Então, peraí, velho. Porra, fui eu. A primeira música de abertura, fui eu. Os Muito pés bom. descalços queimando no asfalto, os carros passam, vem e vão. Enfim, é lindo demais, é Herbert. Pô, sensacional, Canha. Que presente essa história, assim. Que história bonita, cara. Valeu demais. Ó, essa pergunta, esse podcast vai dar certo. Eu vou fazer isso. A história é Massa, se sensacional. jogue, meu velho. Eu agradeço, viu, demais aí pelo papo, pela Da escuta. gente encerrar, deixa eu só pedir licença para você um Uhum, segundinho, Canha, para convidar todo mundo que tá vendo esse papo, seja ao vivo, seja na uhum, gravação no YouTube, seja nas uhum. plataformas de podcast, né?
As Uhum. plataformas de áudio, tá? Agora chama assim, né? Plataformas de áudio. Seja onde você estiver ouvindo a gente, considera colar no nosso apoio, tá? Que é uma forma de você manter a gente no ar. Uhum. Financiar aqui o microfone, pagar o StreamYard para a gente conseguir conectar com as pessoas ao redor do mundo. Tá caro, porque é em dólar, então você já viu, né? Ou você vota no Lula, ou você ajuda a gente no Apoia-se, não tem jeito. Então não tem jeito. E aí é isso. Então, se você puder colaborar, assim, pô, chegando com 2, com 5, com 10 reais, que chega com mais de 10 reais, ganha um descontinho da Livraria Alecrim, que é uma livraria super legal, descontinho de 15%. A livraria tá meio fora do ar agora, mas eles estão restabelecendo as coisas, estão de mudança lá. Acho que mês que vem já vai estar tudo certo. Então, considere. Pô, e se você não quiser dar o apoio contínuo do Apoia-se, né? Embora o Apoia-se também permita pagamentos soltos, pô, te indico aqui o nosso QR Code aí na tela pô, QR Code aqui pro nosso Pix, né? Então você manda ali 5, 10 centavos, pô, manda só uma graninha pra falar, pô, salve, continua com o trabalho, fica firme aí, que é aquele alô. E se tiver sem grana, né, pô, eu e o Caio, a gente falou bastante hoje da situação do Brasil, tem gente que tá no aperto, então só compartilha, manda pra alguém, pô, fala que o podcast é legal pra alguém, que você já vai estar dando aquela super contribuição. E aquele outro papo, né? Tá vendo a gente no YouTube? Dá like, comenta. Tá vendo no Spotify? Dá estrelinha lá que tem agora de avaliação. Uhum. Dê 5 estrelas, né? Por favor. Não vai dar uma estrela que você vai magoar a gente. E, pô, cada lugar onde esse podcast toca tem suas regras, né? Na Twitch tem o Prime, tem não sei o quê. Eu sei que você é esperto, que você sabe, esperte, você sabe de tudo, você vai saber lidar aí com a ferramenta do jeito mais correto possível. Do jeito que você chegar, sua contribuição é muito importante e o nosso agradecimento. E hoje eu vou mandar um agradecimento para 2 pessoas que estão no nosso apoio, só em especial para o Douglas Vieira e para a Ismaria Santos, tá? Muito obrigado por vocês estarem com a gente há tanto tempo, colaborando no apoio. Esse é o meu convite para você. Quer dar uma força para a mídia independente, para que a gente possa trazer pessoas como o Caian, que tá, tipo assim, vocês viram, né? O cara tem uma super história, vai lançar agora o seu segundo álbum. E, pô, como o Caian, por erro da mídia tradicional, ainda não chegou na mídia tradicional, né, Caian? Em breve, Vamos vocês vão lá. ouvir dele. Vamos lá. O Mas, plano é esse. mas é assim que a gente trabalha, a gente traz as pessoas aqui antes da fama, né? Pode olhar aí no nosso currículo aí, tem várias pessoas que hoje estão hiper famosas, você ouviu primeiro aqui. Então, para esse trabalho continuar existindo, vocês precisam contribuir com o nosso apoio dessa moral. E, Caian, muito obrigado, meu velho, por te conhecer. Papo muito especial, cara. Desejo sorte aí pro seu álbum, que estoure, que todo mundo ouça, todo mundo se conecte, porque você propõe, você fez uma história ali e quer que agora que as pessoas cuidem disso, porque você foi muito cuidadoso, tô ligado. Então, desejo aí uma boa sorte, Obrigado. cara, e muito obrigado, cara, pelo papo. Eu que agradeço, Vinícius, eu que agradeço, velho. Porra, massa demais esse papo, massa demais esse seu podcast, seu programa, massa Valeu. esse papo longo, poder falar com calma, ser ouvido e falar também, para além da música, falar da gente, porque a música da gente acaba sendo, né, só o resultado de todas essas É experiências. um Muito pedacinho, obrigado né? mesmo É um pela pedacinho. oportunidade e nos veremos, nos faremos para todo mundo que estiver com a gente. E é isso, até uma próxima. Não, vamos agendar um sonho. Caian abrindo pro Paralamas. Só isso. Porra, massa, bota joga pra cima aí. Valeu, meu Pô, velho, já valeu, tá, Vinícius. já Grande tá. abraço, viu? Valeu demais, turma. Muito obrigado quem tá com a sintonia. Telefonemos volta a qualquer momento. Abração, valeu.